você viu anteriormente neste canal. E logo depois a gente vê o agente americano, porque eu me recuso a chamar de Capitão América, meio que dando uma pirada foda ali quando eles estão interrogando, né, alguns caras ligados com os apátridas e tal. Você vê que ele fica descontrolado ali e ele meio que tá falando lá com o parceiro dele, né, o Estrela Negra. Não, mas tem que ter um jeito da gente fazer isso aí e tal. Você já vê que ele já tá meio que dando uma pirada, né? Acho que se não tivesse outras pessoas ali, esse nosso Capitão América aí teria dado um pau lá naqueles caras, já teria torturado aqueles caras para que eles falassem, para que eles revelassem a informação que ele queria. Então aí você já começa a ver qual é a diferença dele pro Steve Rogers. E aí, meus amigos psicóticos, psicopatas de guerra, como é que vocês estão? Estamos aqui em mais um vídeo da nossa sequência, acompanhando Falcão e Soldado Invernal, episódio número 4 dessa vez. E que episódio, hein? Que episódio, muita coisa acontecendo. Vamos lá! Primeiro, o episódio já começa com aquela cena belíssima, emocionante, o Wakanda, o Bucky relembrando ali da recuperação dele lá com a Ayo, né? Uma das Dora Milaje com quem ele faz uma certa amizade. Eu mencionei nos primeiros episódios, né, quando a gente gravou os vídeos aqui do início da série, que a história tinha um pouco dessa pegada também, de falar dos traumas dos soldados pós-guerra, o comportamento deles. O próprio Bucky faz terapia, né, com a psicóloga, o Sam já ajudou ali soldados e veteranos, enfim, que precisassem de algum apoio emocional, psicológico, uma reintegração social. Então eu acho que a série já começou com isso, humanizando um pouco mais o personagem do Bucky, pra gente entender um pouco mais dessa carga que ele leva, né? De ter que conviver com o que ele fez, mesmo sabendo que ele não fosse exatamente responsável pelos atos. Mas enfim, né? A série dá essa enriquecida muito boa e muito emocionante já nessa cena inicial, no flashback de Wakanda. E aí a série já engata direto naquela conversa, naquele entrosamento sensacional do Zemo, do Sam e do Bucky conversando sobre a questão do super soldado, né, de o que é um super soldado moralmente falando, eticamente falando. E o Zemo, por incrível que pareça, é a voz da razão. Aliás, o Zemo, olha que ponto chegamos. O Zemo é a voz da razão nesse episódio, né? Misericórdia. Então, o Zemo fala que o próprio conceito de super soldado, né, da raça perfeita, isso do homem perfeito, enfim, isso tem um quê de supremacismo, e os apátridas estão se aproveitando disso, talvez até meio sem saber, mas eles estão seguindo ali uma coisa de uma questão moral, né, que remete muito ao modus operandi de facções, seitas, células, enfim, de metodologia supremacista. E eles, né, o Sam e o Bucky ali discutem e tal, e sacam da manga, né, aquela carta, aquele argumento, tipo, mas o Steve não foi assim, o Capitão América não foi assim. E aí o Zemo responde, né, plenamente que, beleza, touché, né, ele fala touché, mas nem todo mundo é um Steve Rogers. Ou seja, o Steve Rogers, ele não é uma regra, ele é uma exceção, né. Geralmente o soro do super soldado, ele traz o que há de melhor ou o que há de pior no indivíduo, né, e como nem todas as pessoas são o Steve Rogers, né? Tem ali o padrão moral, ético, enfim, do Steve Rogers. A coisa acaba meio descambando sempre. E o Zemo foi ali certeiro, pontual nessa fala dele. Aquela ceninha do Zemo com as crianças, cara. Você vê que o Bucky e o Falcão estão sofrendo, né, para pegar algum tipo de informação. Eles têm sensibilidade zero, né? O próprio Bucky, então, ele chega, começa a perguntar o nome o nome lá da mulher que eles estão procurando no meio de um pátio, tipo, nada discreto, né? E o Zemo mostrando que ele é o típico vilão mesmo, que leva doce para as criancinhas para poder obter as informações ali, muito canalha. Daniel Bru fazendo um papel excelente, assim. É aquela comédia, né? Aquela coisa engraçada, ironicamente engraçada, assim, que eu achei que ficou muito bacana. E aí, antes da gente entrar aqui nas cenas de ação, efetivamente, eu queria pontuar só uma coisinha que passou ali um pouco quase batido, né? Que é um diálogo entre os apátridas ali, quando eles estão naquela reunião ali deles falando, a Carly, aquele outro rapaz, que eles comentam sobre a tal lei segmentária que
o CRG quer implementar, e aí a gente entende agora efetivamente sobre o que os apátridas estão querendo lutar, né? Sobre o que eles estão querendo enfrentar, o que eles estão querendo derrubar ou se precaver, que seria uma espécie de lei, né? Ou um projeto, ou um programa para reintroduzir e remodelar, né? Reconfigurar as fronteiras ali, e provavelmente, certamente, as políticas internas e externas entre as nações pós-blip. Então a gente percebe realmente que tem algo grande acontecendo, né? Que o CRG está envolvido com algo grande, e é o que os apátridas estão tentando combater com uma causa que eu, sinceramente, a gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente, né? Eu entendo a causa deles, eu entendo o que motiva, não sei se concordo, mas logicamente que a forma com a qual eles estão lutando através de um ativismo terrorista é errado, né? Mas agora a gente entende que tem essa tal lei segmentária que provavelmente, espero eu, será melhor abordada mais tarde. E aí o grupo, né, lá o trio do Buck, do Sam e do Falcão reencontra o Walker e o Estrela Negra, né, o parceiro dele. E o Walker já chega com aquela coisa tipo, não, vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer aquilo, né? Querendo se impor, querendo prender o Zemo logo de cara, e você vê que ninguém respeita o Walker ali. Ele não tem a menor voz ativa, que realmente não é só você vestir o uniforme e ter o escudo do Capitão América que vai te fazer ser o Capitão América, né? Inspirar aquela liderança e aquela lealdade naturalmente, né? Eu ainda vou fazer um vídeo aqui no canal falando sobre isso, sobre essa aura que o Steve Rogers no MCU tinha, né? Eu quero falar sobre isso melhor aqui, mas o Walker nem de longe tem isso. E você vê que ninguém meio que respeita ele, né? E eles tentam fazer lá aquela cena do Sam conversando com a Carly, que também é outro diálogo forte, pesado. Você vê que eu ainda acho que o Sam tá muito otimista, tá passando muito pano para uma galera que está realmente ali disposta, né, e que já cometeu diversos crimes, assassinatos, atentados. Então eu acho que o Sam está passando até muito pano para ela, mas foi tentar talvez fazer com que ela se entregue, ou que pelo menos ela acesse ali aquelas operações lá do grupo deles, né, de maneira pacífica, e o Walker invade e faz aquele merdeléu todo. Mas eu gostei dessa discussão do Sam com a Carly, tentando mostrar para ela como que ela tá agindo errado, por mais que a causa dela seja nobre, entre aspas aqui, mostrando como é que ela tá agindo errado ali e tentando explicar para ela a questão de supremacismo. Sempre que a gente fala de supremacismo, a gente pensa logo em supremacistas brancos, aquela coisa, nazistas, arianos e tal, enfim. Mas não, né? Você pode ser um supremacista étnico, você pode ser um supremacista político, né? Você pode ser uma espécie de supremacista nacionalista, você sabe, existem diversas maneiras, né? Diversos grupos, você pode encarar isso, você pode colocar esse modus operandi, essa filosofia supremacista em diversas coisas. E a Carly, quando ela quer formar um grupo, né, de super soldados, de agentes que tratam de uma forma superior, né, que eles realmente estão lutando por alguma coisa ali, uma visão superior, revolucionária, e eles se colocam ali no papel de super soldados, né, de alguém que está acima da média comum, para fazer esses atos de forma autoritária e assassina. A própria Carly fala isso: eu estou disposta a matar todos que entrem no meu caminho. Ela se coloca como uma supremacista, e o Sam joga isso na cara dela ali magistralmente, até o Walker chegar e esbudegar, né, fazer o merdelhão todo. E aí tivemos uma das melhores cenas dessa série até agora, que foi a chegada das Dora Milaje, né, chegando com tudo ali, e o Walker passando aquela vergonha. E, gente, olha, eu tava revendo alguns filmes do MCU recentemente. Uma coisa que eu percebi, olha, eu acho que eu vou dizer que eu nunca vi o Steve Rogers se apresentando como Capitão América, sabe? Ou ele não falava nada, ele era muito na dele, assim, quando ele não tava com o uniforme, né? Eu até revi recentemente lá o Soldado Invernal, e ele sempre fala, né, eu sou o Steve Rogers e tal, até naquela cena que ele vai fazer, que ele vai comunicar a SHIELD, né, que a Hydra
tá infiltrado ali, ele pede que os agentes da SHIELD não lancem os porta-aviões, né? Vocês devem lembrar disso lá do filme do Soldado Invernal. Ele não chega dizendo, agentes da SHIELD, aqui é o Capitão América e tal. Não! Ele chega, pessoal, aqui é o Steve Rogers e é o seguinte, né? Você vê que ele não precisa dar carteirada de Vingador. E a primeira coisa que o Walker faz é chegar pra Dora Milaje e falar, oh, eu sou o Capitão América e tal, não sei o que. Banana, né? E aí tem aquela cena maravilhosa lá de luta onde ele sai humilhado e ali ele vê que ele não tem como entrar nesse mundo, né? Que só, de novo, ter o escudo e o uniforme não faz dele o Capitão América. E aí chegamos à cena final com o Walker já tomando o soro do super soldado, que ele pega depois daquela confusão ali do Zemo com a Carly, e aquele confronto final deles ali, a morte do Estrela Negra. E o Walker, né, sem dar spoiler aqui, mas já que estamos falando do episódio, matando lá um dos apátridas em praça pública lá na Letônia com o escudo do Capitão América, é aquela cena emblemática dele com o escudo ensanguentado. Existem pontos aqui que a gente tem que falar. Primeiro de tudo, inacreditavelmente, eu vou meio que passar um pano pro Walker aqui, né? Mas espera. Walker, ele é um soldado norte-americano que acabou de vir de uma guerra do Afeganistão e outros combates, onde ele já em conversas com o Estrela Negra falou, ele admitiu ali entre eles, né, nós tivemos que fazer coisas horríveis, se as pessoas soubessem o que a gente teve que fazer, não teria dado aquela medalha, né, e tal, enfim. Tipo, ele sabe que ele não é o bonzinho, ele sabe que ele já teve que sujar as mãos para fazer algumas coisas, porque ele é um soldado. E aí eu não tô entrando, gente, aqui no mérito se isso é certo ou se isso é errado, porque soldados fazem aquilo pelos quais eles são treinados para fazer, né? É lógico e evidente que existem órgãos de regulamentação para isso. Você não pode agir de uma maneira não humanitária, mesmo numa guerra, né? Nada justifica você agir ali de uma maneira cruel com seu inimigo, com quem você está combatendo, enfim, isso é um assunto muito complexo. Mas o ponto que eu quero chegar é que o Walker, propriamente dito, ele é um soldado, ele é simplesmente um soldado treinado pelo governo norte-americano para fazer aquilo que os norte-americanos fazem em guerras. Então, esperar que ele não seja um cara meio sequelado, né, depois de ter passado tudo que ele já passou, de que ele não seja um cara meio autoritário, vide que o cara tem uma vida militar. Gente, é só pensar no mundo real. Todo mundo que convive com militar, polícia em geral, ou pessoas que trabalham na área de segurança, tem aquela coisa da disciplina, da rigidez e um tom meio autoritário. Então, é o que a gente espera do personagem. Vejam bem, eu nem considero que o Walker seja o vilão, né? As pessoas estão dizendo, esse cara é o verdadeiro vilão da série e tal. Ele simplesmente é um soldado, ele tá fazendo aquilo que um soldado é treinado para fazer. Nesse ponto, eu nem condeno o Walker pela conduta geral. Logicamente, o que ele fez é um assassinato, né? O cara tava ali, deitado, rendido, né? Quando um soldado ele dispara contra um inimigo rendido no chão, desarmado, é um crime de guerra. Podemos dizer assim, dessa forma. Então aquela atitude dele foi errada, mas a conduta toda do Walker até chegar ali é até compreensível. O que não dá é o cara fazer isso vestido de Capitão América, né, meus amigos? Usando ali o escudo, manchando de sangue o escudo do Capitão América, literalmente. Para quem tá achando que o Walker ele é um vilão e tal, o agente americano, nos quadrinhos, ele segue a linha do anti-herói. Né? Ele vai onde o Capitão América não vai, ele faz coisas que o Capitão América não faria. Então ele segue a linha do anti-herói. Mas não sei se eles vão partir para essa coisa do cara ser um inimigo, um vilão, enfim. Né? Logicamente que ele é um cara que não está pronto, ele não serve, ele não tem a matéria-prima moral para ser o Capitão América, para substituir o Steve Rogers, que é tudo que a gente vê no Sam, por exemplo.
né? Ou no próprio Bucky agora que tá sendo... Qualquer um. Até eu adoro a Milage. O Zemo, agora que o Zemo tá a voz da razão, né? É melhor do que o Walker pra ser o Capitão América, né? Espero que tenha ficado claro isso, pelo amor de Deus. Não tô dizendo aqui que o Walker tá certo de ter matado aquele apátrida, né? Apesar de eu achar que ele, como soldado, toda a perseguição, enfim, eu acho que ele tava agindo certo, que é o que ele realmente foi treinado, né? O que ele é pago pra poder fazer. Mas é isso, gente. Um episódio forte, né? Um episódio com diversos dilemas, sabe, sendo jogados, diversas discussões sendo levantadas ali. A galera já começou a falar sobre Thunderbirds e tal. Pra mim isso é meio que igual o Mephisto, sabe? O Mephisto lá em WandaVision. A série tá tão retinha, ela tá, sabe, batendo em coisas tão pontuais assim, que eu não sei. Logicamente a gente sabe que a Marvel planta as coisas pra usar no futuro, mas por enquanto eu acho que o mais relevante, o fato principal da série até aqui é levantar essas discussões, né? Principalmente nessa mudança do cenário político norte-americano recente, né? Que sai também daquela coisa do governo Trump e de uma visão meio ali de alguns extremistas e tudo mais, né? De novo, essa coisa da discussão bélica, dos armamentos, tudo isso, a série ela vai tocando ali, né? Às vezes um pouco mais leve, um pouco mais neutra, ou como nesse episódio, batendo ali, enfatizando diversos pontos. Então eu queria saber a opinião de vocês, o que vocês acharam desse episódio. Deixe nos comentários aí a opinião de vocês, deixe seu like ou dislike e se puder se inscreva aqui no canal, que nos ajuda e nos incentiva bastante. É isso, eu vou ficando por aqui, até a próxima e valeu!